Mais uma vez aqui gravando vídeos. Eu demorei bastante para fazer esse vídeo, né? Mas finalmente vai sair, né? No caso, estou gravando aqui agora. Galera, eu gostaria de estar falando para vocês hoje sobre magias e armadilhas, né? Eu falei um pouco sobre magias quando eu falei da outra vez para invocar monstros rituais, né? Que você precisa da magia de ritual, né? No caso. Então eu não vou estar falando sobre ela aqui hoje porque eu já falei dela nos outros vídeos. Bem, galera, eu trouxe aqui uma magia de campo, né? Uma magia de campo, uma magia contínua, uma magia rápida e uma magia normal. Eu vou estar falando sobre elas. No caso, eu aqui, a Trap e a magia contínua, elas têm mais ou menos a mesma função, então eu vou estar discorrendo aqui. Bem, a carta de campo ela é uma magia que vai ficar aqui na zona de campo, né? E ela vai ser de acordo com o que vai estar escrito no texto. Não tem muito assim o que eu está falando, é o que o texto está falando. Então não tem muito o que eu estou falando. Vamos lá para a contínua. No caso da contínua, ela, como o próprio nome diz, ela é contínua, tá? Esse aqui é o símbolozinho de infinito, ó. Se vocês não enxergam, tem o símbolozinho de infinito. Essa aqui é uma magia contínua. Então significa o quê? Que ela é contínua. A não ser que você acione um tufão para destruir, ela vai continuar funcionando até que você tenha uma carta que possa destruir ela no campo. Então, todo turno, e vai tá escrito o que está no texto dela. Às vezes vai estar escrito uma vez por turno, faça isso. 2 vezes por turno, faça isso. Então também a diferença dela é que ela toda rodada, ela continua para sempre, até destruir, né? No caso dela. Então é de acordo com o que está no texto também. E aqui eu tenho uma trap normal, né? O buraco negro, no caso. O buraco negro é uma trap normal. Ele é uma trap normal e ele destrói todos os monstros que estão em campo. E aqui eu tenho uma magia rápida, que eu posso tanto usar ela como tacar ela da minha mão direto assim, ou eu posso usar ela como uma armadilha em resposta a alguma coisa. E era isso que eu queria estar discorrendo, que é o mais importante da gente entender no Yu-Gi-Oh! E que é uma das partes mais complicadas, que é a chain, né? Quando você dá chain em alguma coisa, uma corrente. Uma corrente nada mais é quando você responde uma coisa com outra coisa. Então, no caso, por exemplo, se o meu adversário jogar, por exemplo, essa carta, e eu tiver com essa carta em campo, eu posso ativar ela em resposta a essa ativação. No caso da Fissure, Dimensional Fissure. E no caso, essa carta, como ela entrou em campo e eu já dei uma resposta nela, ela nem vai chegar a ativar o efeito dela. Por quê? Porque o efeito dessa carta só fica enquanto ela dura no campo. Então ela nem chegou a durar nada, nem chegou a ativar o efeito dela. Mas o tufão, é interessante a gente salientar que o tufão, ele só destrói, ele não nega o efeito. Por exemplo, se eu tiver uma trap normal ou uma magia resposta do outro lado, uma magia rápida, no caso, magia resposta não, uma magia rápida do outro lado, ele vai destruir, mas ele não vai negar. Já vamos falar mais um pouco do tufão. Então, o que eu queria falar? Que magia rápida, ela pode funcionar como uma trap também. Se você colocar ela virada para baixo, ela também pode virar uma trap. Então vamos lá, galera. Uma coisa que é difícil de entender no Yu-Gi-Oh! Magia rápida, velocidade 2. Magia normal, velocidade 1. Certo? Grava isso aí que eu tô falando. Então vamos lá para as cartas armadilhas. A gente vai ter aqui uma armadilha normal, uma clássica do jogo. A gente vai ter uma armadilha rápida, armadilha resposta e uma armadilha normal. Na verdade tem a armadilha contínua também, mas ela tem mais ou menos a mesma função que a magia. A diferença da armadilha é que você não pode jogá-la direto assim que nem a magia. A armadilha você tem que colocar ela primeiro setada para baixo e na próxima rodada que você pode ativar ela, né? No caso da armadilha, ela vai ter aqui o efeito dela, que cada armadilha tem um efeito, e então não tem muito o que eu falar. Agora vamos quanto à velocidade.
A armadilha normal tem velocidade 2 e a armadilha resposta tem velocidade 3. Então quer dizer o quê? Quer dizer que uma armadilha, na verdade, uma magia rápida como essa aqui só pode responder uma armadilha normal. Uma magia rápida não pode responder uma armadilha resposta. Por quê? Porque a velocidade dessa armadilha é 3. Ó. Ela tem esse símbolozinho aqui. Ó. Acho que a Luiz não está deixando ver. Tá vendo que ela tem esse símbolozinho essa aqui? Por quê? Porque velocidade 1 responde velocidade 1. Velocidade 2 responde velocidade 2 e 1. E velocidade 3 responde 3, a 2 e a 1. Entendeu? Então é como se fosse uma coisa normal. A 3 responde todas. A 2 responde só 2 e 1. E a 1 só responde 1. Então funciona dessa maneira esse quesito de velocidades, né? Cara, uma coisa que a galera confunde bastante no início do Yu-Gi-Oh! É o seguinte. É a questão de... Por exemplo, eu tô aqui, o meu adversário, quando eu ataco uma carta e eu tenho, por exemplo, um tufão setado aqui, meu adversário eu ataco meu adversário e meu adversário adiciona a força espelho. A força espelho destrói todos os monstros, nega o ataque e destrói todos os monstros em posição de ataque. A galera que responder a força espelho com um tufão não vai funcionar. Porque o tufão, ele destrói a força espelho, mas ele não nega o efeito da força espelho. Então, ele vai destruir, mas o efeito da força espelho não foi negado. Então é isso aí, galera. Eu talvez faça mais um vídeo para esclarecer dúvidas, mas por enquanto é só isso que eu acho. E o Yu-Gi-Oh! É um jogo bem vasto. Talvez só esses vídeos aqui não vai demonstrar tudo que Yu-Gi-Oh! Tem como fazer. Mas a princípio é isso, as partes mais complicadas do jogo.